Bom dia, minha gente querida, que o Senhor te alcance com a sua boa mão, a mão que ergue, a mão que abençoa, que prospera, que guarda, que protege. Que essa mão alcance a sua vida neste dia. Este é o meu desejo e esta é a minha oração. Bem, em minha introdução ao vídeo de hoje, procuro despertar você para algo que vem nesta gravação. Eu não sei você, mas quantas vezes eu me identifiquei com Pedro e o seu jeito de ser. Analisando o que aconteceu após as palavras de Jesus dirigidas ao apóstolo, não estava pensando apenas em Pedro, mas em nós também. É isso que esse vídeo se propõe hoje. Fique comigo até o fim e perceba como nós agimos de forma semelhante a Pedro. Vamos juntos nessa jornada? Vamos lá? Bem, irmãos, eu começo com João capítulo 13, versículo 38. Acompanhem comigo. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Após as perguntas que Pedro fizera ao Senhor, a Bíblia não registra que ele voltou a falar até que chegassem ao Getsemane. Ele deve ter caminhado cabisbaixo, pensativo. Não compreendia o que Jesus havia dito e isso era muito doloroso, mas o que o Senhor acrescentou ao predizer sobre a sua negação diante dos demais discípulos pôs um freio nos lábios de Pedro. A esta altura, sua única opção era escutar e tratar de absorver enquanto sua mente dava voltas. O fato de não receber permissão para ir onde Jesus iria fere o orgulho do apóstolo. Por outro lado, os sentimentos o apertavam ainda mais, uma vez que Jesus lhe disse que ele haveria de negá-lo. Imagine, como o Senhor poderia pensar uma coisa dessa? O Senhor havia falado sobre separação e provavelmente Pedro se perguntava: quando nos deixará? Na verdade, seria o oposto, conforme registro do profeta Zacarias em seu livro no capítulo 13, versículo 7. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, isto é, fugirão. Pedro, em seu último intento de coragem, ao ficar perto do lugar onde o Sinédrio inicialmente julgou a Jesus, cumpriria a profecia do Senhor, negando-o 3 vezes. A promessa de dar a sua vida em lugar da de Jesus havia, neste momento, ficado para trás. Em um dos versículos mais aflitivos das Escrituras, Lucas registra que Jesus voltou e fixou os olhos em Pedro quando este o negava pela 3ª vez. O texto diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Naquele instante ele não tinha ninguém a quem recorrer para abrir o seu coração e, como resultado, o grito e o lamento profundo que vem da alma se esvai em lágrimas e pranto. Agora, preste atenção. O olhar de Jesus não era somente para Pedro. Esse olhar também nos encontra quando nós o negamos. Nos encontra quando estamos consumidos pelo sofrimento e a injustiça do mundo e, seja com os pensamentos ou com palavras, murmuramos e o censuramos por não intervir de forma apropriada como desejávamos. O olhar de Jesus nos encontra quando afirmamos com soberba que o seguiremos por onde quer que vá, inclusive até a morte, se preciso for. Porém, logo reclamamos quando recebemos uma ordem contrária ao que esperávamos. Se você põe os olhos apenas em sua dor, você não poderá olhar para a face de Jesus. Se você olhar atentamente para Jesus, sua dor pode não desaparecer, mas certamente passará a ser algo secundário. Quando contemplamos o sofrimento de Jesus por nós,
ou melhor, em nosso lugar, nosso sofrimento se torna mais suportável. Em vez de dizer, ele não sabe o que eu estou passando, você tem a sólida garantia de que ele sabe sim, e de fato o sabe melhor que nós por causa da nossa capacidade limitada. Compreender o sofrimento de Jesus a um nível um pouco mais profundo muda a nossa perspectiva, muda a nossa visão e nos converte em adoradores em meio ao sofrimento. Conclusão, irmãos. Gostaria que você gravasse em seu coração o que vou dizer agora. Muitos, no desespero do sofrimento, chegam a dizer que Deus se esqueceu deles, ou não se importa com eles e até mesmo que Jesus não compreende o que estão passando. Em lugar dessa atitude, ao passarmos pelas aflições e angústias, deveríamos estar convictos de que essa situação nos faz, em certa medida, participantes do sofrimento do Senhor, conforme vemos lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Deus permite o sofrimento na vida de seus filhos com propósitos em mente, e um dos mais importantes é o de fazer-nos parecidos com Ele. Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe imensamente e até o próximo Simplificando, se Ele assim o desejar. Até lá!